com grande prazer que recebemos vocês no canal de palestras virtuais da Sociedade Espírita Renovação. No mês de setembro de 2021, a SER comemora o seu 37º aniversário de fundação. Como forma de demonstrar nossa alegria por mais um ano de lutas e aprendizados, ouviremos hoje Marie Chantal Dufour Eisenbach, que nos trará o tema O Servo Bom. Marie é natural de Curitiba. Está vinculada à Sociedade Espírita Renovação, da qual é um de seus fundadores. Ali atua como expositora e coordenadora de grupos de estudos. É economista e trabalha na Noblesse Mármores e Granitos Limitada. É casada com Filinto Eisenbach Neto e tem 3 filhos. Antes de passarmos a palavra à palestrante da noite, convido-os que nos acompanhem na leitura da prece do servidor do Espírito Emmanuel, do livro À Luz da Oração, psicografado por Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a Tua vontade, misericordiosa e justa, se faça hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja. Boa palestra a todos e que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver em clima de fraternidade e muita paz. Para as nossas reflexões da noite, eu gostaria de trazer uma passagem do apóstolo Lucas, que nos conta o encontro de Zaqueu com Jesus. E para que nós possamos enriquecer essa passagem, nós vamos fazer uso do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde o espírito de Humberto de Campos nos traz essa passagem do encontro de Zaqueu com Jesus com uma riqueza de detalhes que somente a doutrina espírita nos permite tamanho alcance. Diz-nos o espírito Emmanuel, benfeitor, que acompanhou toda a jornada de vida de Chico Xavier, que Humberto de Campos foi escolhido para psicografar esse livro através de Chico, justamente pela sua capacidade de embelezar essas passagens evangélicas. Lembrando também que para os espíritos elevados, no mundo espiritual, existem bibliotecas espirituais que são completamente diferentes, onde a pessoa que vai lá a essa biblioteca consegue ver
como se passou aquela cena, os sentimentos dos personagens envolvidos. E isso Humberto de Campos consegue traduzir de maneira maravilhosa nos seus livros esses textos evangélicos. E esses textos do Evangelho, eles têm a capacidade de tocar os nossos corações quando nós elevamos os nossos sentimentos de forma superior para que nós consigamos alcançar o que essas mensagens querem nos traduzir para o nosso dia a dia. Então, conta-nos Humberto de Campos que o ambiente entre os discípulos estava assim um tanto tumultuado por conta do extremismo que alguns deles tinham com relação aos bens materiais das pessoas. Filipe e Tadeu, por exemplo, eles achavam que todo bem material era um impeditivo para que a pessoa alcançasse o reino de Deus. Que a pobreza, isso sim, era que dignificava as pessoas. Tanto que, quando Jesus ia fazer as suas pregações, Tadeu, então, tentava convencer as pessoas que estavam ali de que elas deveriam se desfazer de todos os seus bens, doar tudo para a caridade. Filipe chegava a afiançar que uma camisa era suficiente para a pessoa, todo o restante era desnecessário e poderia ser doado. E é claro que isso gerava alguns conflitos no colegiado de Jesus. Levi, que era um dos discípulos que tinha mais bens materiais, ele questionava. Ele falava que muitas vezes aquele que está pedindo nem sempre é aquele que tem necessidade. Que ele muitas vezes via homens abastados que iam na coletoria de Cafarnaum se passando como mendigos para terem isenção dos seus impostos. Ou outros que passavam então a mendigar como se não tivessem bens materiais, apenas para usufruir da beneficência alheia. E Pedro, então, também se opunha, dizia a Levi que não é porque algumas pessoas se disfarçavam de mendigos que a gente deveria deixar de assistir a todos os outros, que Deus daria para eles a indicação de quem necessitava e quem não necessitava. E assim as discussões aconteciam acaloradas. De tempos em tempos, Jesus tinha que interceder de forma que eles acalmassem. E o tempo foi passando. Quando Jesus, então, estava para se ausentar da Galiléia para sua derradeira viagem a Jerusalém, ele passou antes em Jericó. E chegando em Jericó, no que ele estava adentrando a cidade, ele viu um homem de pequena estatura, gordinho, que se encontrava em cima de um sicômoro. Esse homem era Zaqueu. Zaqueu era publicano, era cobrador de impostos, e por ser um cobrador de impostos, né, alguém de Roma que cobrava as pessoas, era extremamente mal visto na cidade, a tal ponto que ele tinha dificuldade de ter amigos, porque as pessoas o odiavam só pelo cargo que ele possuía. E ele então, apesar de morar bem, de ser um homem rico, de possuir obras de arte na sua casa e tudo que era de melhor, sentia-se extremamente só. Quando ele soube, pelos seus colaboradores, que Jesus viria, que Jesus conversava, almoçava com publicanos, com pecadores, ele sentiu que talvez lá ele encontrasse alguma amizade, algum conforto que lhe faltava tanto. E foi assim que ele decidiu, sabendo que Jesus ia entrar na cidade, ir ao encontro de Jesus. Mas chegando lá, devido à quantidade de pessoas e ele ser uma pessoa baixinha e gordinho,
ele tomou a decisão de subir num sicômoro, numa árvore, para conseguir enxergar Jesus entrando na cidade. E quando Jesus veio se aproximando, ele ficou maravilhado. O que era aquele homem belo que emanava uma energia maravilhosa aproximando-se? E qual não foi sua surpresa quando Jesus foi passar pelo sicômoro? Ele se detém, ergue os olhos e diz: Zaqueu, desce dessa árvore e vai para a tua casa, pois hoje necessito da tua hospitalidade. Zaqueu não cabia em si de alegria. Ele desceu daquela árvore e foi junto com Jesus para a sua casa. Jesus escutando o que ele falava, dando-lhe toda uma atenção que ele não imaginava. Quando chegaram à casa de Zaqueu, Zaqueu ofereceu tudo o que podia para que Jesus se sentisse confortável. Mas os discípulos estavam chocados. E num momento em que Zaqueu se afastou para chamar a família, eles imediatamente já questionaram Jesus. Como que Jesus, que falava sempre que um rico era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ter a coragem de ir lá, justamente ficar hospedado na casa de um homem rico. Como podia isso? Eles estavam indignados. E Jesus, então, começa a conversar com seus discípulos, falando o que era mais importante. Um rico que ajuda ou um mendigo que simplesmente precisa de ajuda? E Zaqueu, conversando com Jesus, expôs-lhe que, apesar de ganhar muito dinheiro, ele se preocupava com as pessoas. E ele passou, então, a colaborar na cidade com terras para serem cultivadas, animais para serem tratados. Ele contratava pessoas para que fizessem isso, para ajudar pais de família, para ajudarem pessoas, inclusive, não só da cidade onde ele morava, Jericó, mas que vinham de Jerusalém atrás dos seus trabalhos e onde ele se sentia muito útil. Ele chegou a dizer a Jesus que nunca um empregado dele o encontrou sem a disposição sincera de ajudar. Então Jesus aproveita esse momento para falar aos seus discípulos: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota a providência de uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Bem-aventurados são aqueles que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e, quem sabe, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Essa passagem é de uma beleza ímpar. Mas se nós voltarmos lá para o início e identificarmos que os discípulos
encontravam-se agitados pelas opiniões extremistas de que toda pessoa que havia bens não estava com direito a entrar no reino de Deus. No entanto, vejamos que Jesus, ele não confrontou seus discípulos naquele momento. Ele não bateu boca, ele não se precipitou. Jesus sabia aguardar o momento certo. E essa é a primeira lição que a gente pode tirar dessa passagem. Aguardar o momento certo, o momento ideal para falar com alguém sobre alguma coisa que nós achamos importante. Vejamos que Jesus, como um bom agricultor, sabe que não adianta jogar a semente no momento errado do ano, porque aquela semente não vai vingar. Assim somos nós no dia a dia. Nós temos que identificar qual é o momento certo para conversarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros. O momento ideal de falar o que precisa ser falado. Às vezes, nós falamos as coisas corretas, mas com uma tal vibração, com uma tal energia desregulada, que quem nos escuta não aproveita a lição e nem nós aproveitamos. E às vezes ainda fazemos inimigos e discórdias. Então, aprender o momento certo de falar, conforme o grau evolutivo daquele que nos ouve, é algo a ser aprendido. E Jesus era muito hábil nisso. Então, saber o quanto de brandura, de energia, de verdade que nós temos que colocar na nossa fala é algo a ser pensado por cada um de nós. Segundo o Espírito Emmanuel, a nossa palavra, os nossos atos, eles são de extrema importância no reflexo que isso terá no próximo. Então, se usarmos de energia demais, conforme a pessoa com quem estejamos falando, nós podemos afastar essa pessoa, anular essa pessoa. Se usarmos de brandura demais, nós podemos perder alguém, podemos deixar aquela pessoa enfraquecida ao invés de fortalecê-la. Então, esse controle do quanto de amor e de verdade, de brandura, de energia, cabe-nos a nós refletirmos em como fazer isso. Mas os espíritos nos alertam que esse feeling não passa apenas por nós. Quem sabe o momento certo de cada coisa é Deus. Por isso a importância de nós estarmos conectados com Deus. Porque quando nós estamos conectados com os espíritos superiores, nós temos o que é a grande virtude desse novo milênio, que é a intuição. Em o livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel responde a perguntas que foram feitas a ele, é feita a seguinte questão: o que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? E Emmanuel responde: o campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Vejamos, estudo perseverante, esforço sincero, meditação sadia, esses são os veículos de amplitude da intuição. Então, quando a doutrina espírita
Kardec nos fala da importância do estudo sistematizado, que o verdadeiro espírita será reconhecido pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. Nós estamos falando de comportamentos que vão nos ampliar a intuição. Vejamos que os apóstolos, eles foram aprendendo a burilar essas coisas. Pedro, no início, era extremamente julgador. Quantas vezes ele falava para aqueles que vinham procurar a Jesus: você é ladrão, você é mistificador. Ele julgava as pessoas. Certa feita, ele estava com Jesus e chegaram 3 pessoas para pedir ajuda. E Jesus disse: Pedro, atende, ampara a esses que chegam, porque eu vou resolver uma situação e já volto. E quando Jesus voltou, aquelas 3 pessoas estavam de cabeça caída, desanimadas, sem perspectivas. E Jesus disse: Pedro, eu pedi que amparasse-os com a verdade e não que destruísse-os com a verdade. Então essa fala de Jesus nos mostra da importância que a gente tem de aprender a respeitar o outro, a identificar no outro a capacidade que ele tem de absorver aquilo que nós iremos falar. Pedro aprendeu a duras penas. Quando Jesus, ele se levanta contra Jesus dizendo: meu Deus, eu jamais lhe negarei. E Jesus dizendo a ele que ele negaria 3 vezes. Quando Jesus disse a ele que o homem é muito mais frágil do que mau, ele só conseguiu compreender isso quando ele negou a Jesus pela 3ª vez. Lágrimas escorriam dos seus olhos. Ele olhava ao longe Jesus preso, né, naquela jaula praticamente, naquelas grades, e Pedro chorou quando negou o Senhor pela 3ª vez. Aprendeu a duras penas que a gente precisa medir nossas palavras, que nós precisamos saber com quem nós estamos falando. E essa intuição do quando falar, como falar, por que falar, nós temos como aurir isso, sim, dos espíritos amigos. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte, que é o estudo perseverante, que é essa meditação sadia, que é esse esforço interno de cada dia melhorar um pouco mais. Jesus aguardou o momento certo. Não adiantava ele entrar naquelas discussões naquele momento. Ele aguardou aquele momento em que Zaqueu estava sobre o sicômoro. Imagine o susto que os discípulos não levaram quando Jesus pede a Zaqueu que desça da árvore porque ele gostaria de se hospedar na casa dele. Ele, publicano, cobrador de impostos, mas Jesus justamente tinha esse objetivo, de quebrar essa cristalização do pensamento, de mostrar que pobreza material não significa elevação espiritual, e nem que a riqueza material significa que a pessoa seja pobre espiritualmente. Ele quis justamente mostrar nesses momentos, quando, por exemplo, na sinagoga, ele ia curar as pessoas na sinagoga aos sábados. Sábado era proibido fazer esse tipo de coisa, mas Jesus, ele não estava preso a essas cristalizações nossas do dia a dia. Ele queria justamente mostrar que ele poderia fazer uma refeição com um pecador, que ele poderia conversar com uma samaritana, que ele queria mostrar às pessoas
que a gente não pode se preocupar apenas com a aparência. Hoje, nós vivemos um momento em que a aparência é tudo. Nós vivemos em capas, na mídia, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares, né? A gente só vê o que está por fora, a gente não consegue ver o que está por dentro. Então a gente precisa se desapegar um pouco disso e entender que o próximo traz uma bagagem de vida que nós não conhecemos. Nós não sabemos as lutas que as pessoas tiveram para chegar até onde elas estão. Nós não sabemos os sacrifícios que ela fez, os momentos complicados por que ela passou. Então a nossa palavra, ela tem que ser sempre dosada, equilibrada, porque todo excesso é desequilíbrio. Todo excesso é falta de entendimento, falta de caridade, falta de alguma coisa. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Jesus, nessa lição com Zaqueu, mostrou para os discípulos que quem possuía riquezas como Zaqueu podia realizar muitas coisas. Ele não apenas doou seus bens, que ele ficou tão feliz naquele dia com a visita de Jesus, que ele falou para o Senhor que naquele momento ele ia pegar metade dos seus bens e doar para as pessoas necessitadas. E que se alguém ele tivesse ofendido ou lesado, ele ressarciria quadruplicadamente para ver as boas intenções que ele tinha. Jesus, ao ver essa fala de Zaqueu, diz: servo bom. Conta-nos o espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, que Zaqueu ele foi programando a sua vida para que num determinado momento, quando ele tivesse uma quantidade de bens suficiente, ele pudesse deixar de ser coletor de impostos, mudar de cidade para começar uma nova vida, porque ali ele tinha um estigma tão grande que ninguém fazia amizade com ele, ninguém conversava com ele, ele sentia-se muito reduzido somente à sua família. E nós sabemos, através de Joana, que Pedro chamou Zaqueu para estar à frente de um movimento cristão numa outra cidade, para ver como ele estava preparado para ser um discípulo de Jesus. Se Jesus hoje fosse viver essa passagem de Zaqueu nos dias de hoje, quem seriam os publicanos? Quem seriam os coletores de impostos? Nós temos que pensar como que é a nossa atitude hoje no dia a dia. Será que nós não estamos também como os apóstolos, sendo extremistas em alguns aspectos da nossa vida, na maneira como nós identificamos as coisas do dia a dia? Será que nós não estamos também peneirando muitas pessoas numa mesma peneira sem critério? Será que nós não estamos cristalizados em algumas posições mentais, onde não oportunizamos a algumas pessoas outras chances porque nós achamos e já definimos que ela é daquele jeito, cristalizamos a nossa ideia, a nossa perspectiva? Pensemos nisso. Num mundo que hoje nós vivemos de tanta aparência, será que nós não estamos equivocados, achando que as pessoas são muito menos do que elas mostram? Pensemos nisso.
Mas a mensagem de Zaqueu é uma mensagem que nos mostra esperança e nos mostra também o uso da riqueza. Zaqueu, ele trouxe todo o conforto para sua residência, mas ele não se preocupou apenas com o seu lar. Ele via famílias necessitadas, famílias passando dificuldade. Então, o que ele fez? Com o seu dinheiro, ele carreou recursos para que fossem plantadas sementes, frutas, verduras. Pegou trabalhadores que pudessem fazer esse trabalho, que pudessem usufruir daquela alimentação, comprou lotes de animais, contratou pessoas que pudessem cuidar, não com o intuito do dinheiro para si, mas para que aquelas pessoas conseguissem sobreviver e criar mais animais, ter outras pessoas ajudando para auxiliar os seus colaboradores. Suas palavras muito lindas. Nunca nenhum servidor encontrou sem a sincera vontade de ajudar. Vejamos a importância de alguém que detém essa riqueza, essa possibilidade. O seu colaborador sempre encontrar no seu empregador a sincera vontade de ajudar. Ajudar não é apenas dar coisas. Ajudar é ter essa sensibilidade do amor, da verdade, da brandura, da energia. Não esquecer jamais que essa conexão tem que estar com o mundo superior. Aí nós seremos intuídos em como ajudar, em como fazer. Pedro, quando disse a Levi que Deus ajudaria a saber quem eram as pessoas necessitadas, ele tinha sua razão. Porque Deus vai nos encaminhando na nossa vida a situações para que nós sejamos úteis. Quando nós queremos ser úteis e desejamos sinceramente sermos úteis, nós somos orientados para que possamos fazer isso. O aprendizado da passagem de Zaqueu para os discípulos foi a surpresa de ver que Jesus conseguiu falar com alguém que tinha bens e dizer que era um servo bom. Para aqueles que estavam assistindo aquela cena, que não eram os discípulos, os outros, para mostrar que aquela pessoa a quem eles repudiavam por ser um cobrador de impostos, detinha sim coisas boas no coração, a tal ponto que um homem como Jesus, um homem que tinha toda essa espiritualidade, era capaz de entender que aquele irmão estava, mesmo que os outros dissessem que não, num bom caminho. E para Zaqueu foi a coroação de um sentimento que ele trazia dentro de si. Ele estava ajudando as pessoas, porque ele queria muito ajudar as pessoas, ele queria muito ter amigos. E ele não pensava somente em si, ele se condoía de ver famílias necessitadas, pessoas passando dificuldade. Então ele se dispôs a estar ali à frente de algumas obras. O que mais vale? Eu ser um mendigo que fico apenas pedindo? Ou ser alguém que movimento as questões da minha vida em prol do próximo? O quanto você tem movimentado a sua vida em prol do próximo? O que você tem feito verdadeiramente no teu trabalho, no teu dia a dia em casa? Ah, mas agora nós estamos em meio a uma pandemia. É verdade, mas será porque eu estou em meio a uma pandemia eu não posso ajudar? Será que eu não posso dispor do meu tempo para escutar alguém, nem que seja virtualmente? Tudo isso, a prece, a oração, a disposição, a fala,
nós temos que nos manter unidos aos planos superiores. A nossa intuição e essa virtude do terceiro milênio está cada dia mais sendo aflorada. Porque as pessoas que estão sofrendo, mas estão aprendendo a elevar o seu pensamento a Deus, a entender a gratidão dos bons momentos. Talvez agora, nessa pandemia, nós estejamos dando mais valor à família, aos amigos, aos encontros na casa espírita, na rua, no trabalho. Ai, como sentimos falta de um abraço, de um beijo, de um encontro fraterno. Tudo isso é para que nós valorizemos esses momentos bons que nós temos. Neste ano e neste mês de aniversário da nossa Casa Espírita, que se chama Sociedade Espírita Renovação, que Jesus possa encontrar nos nossos corações esse espaço de renovação, esse espaço de quebrarmos dentro de nós alguns preconceitos, de nos determos muito menos na aparência, mas muito mais na essência. Que possamos, nos próximos anos de nossas vidas, fazermos um movimento espiritual tão intenso que possamos a cada dia estarmos mais próximos de Deus e do nosso próximo. Obrigada, queridos amigos, pela atenção e pelo carinho. Que esse ano, de 37º ano da nossa Casa Espírita, que estamos longe da nossa casa física, mas muito mais próximos da nossa casa espiritual, possamos nos congregar com muito amor nas nossas preces uns pelos outros, nas nossas preces pela humanidade. Fiquem bem, meus queridos. Boa noite.